1 Coríntios capítulo 11, verso 26, para nós pensarmos nesse momento. A ceia é um momento assim rico, ela fala do que aconteceu no passado, ela representa o que acontece hoje, e ela traz um reflexo daquilo que é o futuro. Então, 1 Coríntios 11, 26, só esse versículo aqui, toda essa porção, esse trecho, ele fala sobre a ceia, mas ele diz assim, 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes, diga todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Até que Ele venha. E aí quando a gente pensa nessa frase, até que Ele venha, eu vou falar que nós sabemos muitas coisas, gente, que o mundo não sabe. Nós sabemos, nós conhecemos muitas coisas que o mundo não conhece. Aí as pessoas às vezes vão lá, aí vai lá no cinema, ele vai lá na TV, e aí ele assiste Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, e ele fica imaginando que o futuro vai ser aquilo lá, né? Ele fica imaginando que o futuro vai ser viajar pelo universo, encontrar seres de outros planetas. Tudo aquilo é mentira e é fantasia, né? Porque o futuro não vai ser nada daquilo. O futuro sabe qual é? Jesus vai voltar e este mundo vai saber que Ele é o Senhor. Amém? Essa é a verdade. Jesus vai voltar e o mundo vai saber que Ele é o Senhor. E a história vai saber que o mundo não pertence aos russos, aos americanos, aos chineses, ou seja lá quem for, o mundo pertence àquele que o comprou com o seu próprio sangue. É isso que nós temos que saber. Agora eu e você sabemos que Ele vai voltar. Eu e você sabemos que cada vez mais esse tempo se aproxima. A gente não sabe quando, a gente não marca data, a gente não define data, mas uma coisa nós sabemos, tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então eu sei que eu estou nesse momento precioso da mesa do Senhor. Mas eu sei que esse momento precioso, na mesa do Senhor, que eu participo aqui agora, dessa forma e desse jeito, é algo provisório. Porque na verdade o que eu aguardo é aquele dia em que o Senhor vai voltar e nós nos assentaremos à mesa no reino dEle para sempre. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso, você pode dar glória a Deus. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então eu sei, vai haver um ponto final. Vai haver um momento final. O mundo pode não acreditar, pode fazer seus planos, pode fazer suas ficções, mas eles não vão alterar, porque nenhum homem nessa terra, com a melhor ideia que ele tenha, ele é Senhor da realidade. O nosso Deus, Ele é o Senhor de toda a realidade, porque Ele criou todas as coisas. E aí nós pensarmos que esse tempo se aproxima cada vez mais, e há sinais. Nós temos que lembrar, capítulo 24 de Mateus, os discípulos vão lá, né? Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e os discípulos vão lá, eles querem saber, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverão da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus faz todo um discurso lá, e a Bíblia inteira, ela nos fala de amostras. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas nós não somos igual ao mundo. A Bíblia diz, Paulo escreve assim, sobre os tempos e as estações. Não vos convém dizer nada, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá as dores de parto como aquela que está grávida, e de modo nenhum eles escaparão. Aí ele fala assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe como ladrão. Nós não estamos em trevas, nós estamos na luz, e nós sabemos que Ele vem. Amém? Ele vem. E aí algumas coisas, e o pastor pediu para eu entrar um pouquinho nessa questão de Israel,
E eu sempre falo assim que tem 6 áreas que são muito indicativos dos tempos finais, né? Então nós temos Israel entre as nações, nós temos a sociedade, que nós estamos vendo certos valores, certas mudanças, certos discursos que realmente nos espantam. Jesus disse que o pecado ia se multiplicar de uma forma inigualável, e nós vivemos hoje novos níveis de pecaminosidade como a gente nunca sonhou. Aquilo que no passado foi pecado, hoje é orgulho. Hoje eles desfilam na rua e você tem que aceitar aquilo como se fosse normal. Então nós entendemos, nós vivemos num novo nível de pecaminosidade. Isso é um sinal. Nós também temos que saber que toda essa pecaminosidade, ela traz efeitos na natureza. Então muitas coisas que nós vamos ter é resultado do juízo divino. Nós temos que pensar em falsos cristos, falsos profetas, que ele disse que surgiriam, e nos últimos 200 anos não tem número de grupos de falsos cristianismos e falsos cristos que surgem por aí. E na história da igreja nós temos a evangelização, temos perseguição, temos apostasia, e nós temos o mundo sendo preparado aí para um prelúdio cristão. Então aqui são uma ideia geral, mas eu queria falar dessa ideia de Israel, porque se nós fôssemos pensar há 100 anos atrás, vou falar 100 anos atrás, né? Se nós fôssemos pensar 100 anos atrás, e nós fôssemos visitar essa terra que é chamada de Palestina, nós íamos encontrar aquela terra abandonada, nós íamos encontrar aquela terra devastada, nós íamos encontrar aquela terra lá com pântanos, com doenças, vazia, né? Vazia. Nós íamos encontrar o povo judeu espalhado pelos 4 cantos da terra, e nós íamos encontrar pessoas, inclusive até bons professores, né, de teologia, dizendo o seguinte: Deus não tem mais nada com Israel. Mas ao mesmo tempo surgia um outro grupo dizendo o seguinte: não, né? Deus tem sim, o povo judeu vai voltar para a sua terra e vai voltar a ser uma nação outra vez. E aí vinha o outro grupo e dizia: não, Deus não tem mais nenhum propósito com eles, não, acabou, eles não vão voltar a ser uma nação nunca mais. Estou falando, está em livros de teologia. Tem um livro de teologia publicado em 1947, que ele falava com todas as letras: nunca mais haverá uma nação de Israel, de judeus, outra vez. E aí, no dia 14 de maio de 1948, Israel renasceu outra vez como uma nação. Amém. Isaías 66, 8. Quem já viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poderia nascer um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião mal esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Glória a Deus. Jesus disse que nenhum jota, nenhum tio se omitiria da lei, até que tudo se cumprisse. Glória a Deus. Tudo que está escrito vai se cumprir. Isso aconteceu com Israel, mas eu fico impressionado com a profecia de Amós. Amós capítulo 9, versículo 14, Deus fala: eu tirarei o cativeiro, o exílio do meu povo Israel, e eles reconstruirão as cidades assoladas, e eles plantarão vinhas e beberão do seu fruto, eles plantarão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei novamente na sua terra, e eles não serão arrancados dela, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Eu falo, vai acontecer. Creia ou não creia, aceite ou não aceite, concorde ou não concorde, ache ou não ache, Deus vai cumprir toda a sua palavra. E hoje quando você vai lá, quando você vai em Israel, você vai ficar ali espantado, você vai ficar ali maravilhado com as cidades altas edificadas, vai ficar maravilhado com tudo aquilo que eles plantam, com tudo aquilo que eles produzem naquele pequeno pedaço de terra. Até mesmo no deserto eles plantam. Mas eu quero dizer, tudo isso não acontece, não é porque eles são melhor do que ninguém, não. Isso acontece porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Nunca uma geração antes de nós teve isso. Nós temos Israel, nós podemos olhar e dizer: Israel renasceu, não existia, está lá. E mais, não pense você que esse nascimento foi um nascimento fácil, não. Mas os povos ao redor disseram não. Quando a ONU vota em novembro de 1947 pelo retorno, pela partilha da terra,
E Israel aceita o pedaço que foi dado, os árabes dizem, não, essa terra não é deles não, essa terra eles não vão colocar o pé nessa terra não. Se eles fundarem a nação, essa foi a promessa dos árabes, em 15 dias nós vamos jogá-los para o mar. E eles fundaram a nação, e a guerra começou, 5 a 7 países ali ao redor fazem uma guerra contra Israel, e aquela guerra que eles disseram que em 15 dias eles iam jogar todos os judeus para o mar, aquela guerra de 15 dias virou uma guerra de 6 meses, e ao final dela Israel tinha vencido, amém? Mas não acabou. Aí em 56 eles fazem outra guerra, em 67 eles fazem outra guerra, em 73 eles fazem outra guerra, e desde então são várias tentativas ali de maneiras diferentes de varrer Israel do mapa, né, como eles dizem, né, do rio ao mar. Eles tentam ali retirar Israel e não conseguiram até hoje. Por quê? Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados dela, diz o Senhor. Das nações reunidas em um lugar que chama Armagedon, a palavra que a gente ouve muito. E quando você vai lá para Israel, o guia faz questão de levar você lá no alto do Monte Carmelo e mostrar para você toda essa planície que eles chamam de Armagedon, que é a planície de Israel, e é uma planície praticamente vazia, e é uma planície que quando Napoleão ele olha aquilo lá, ele fala assim, ele diz assim, todas as nações do mundo poderiam vir batalhar neste lugar, e o guia ele fala que ali é onde vai acontecer o Armagedon. Não sei o que ele crê, o que ele fala, mas ele pensa dessa maneira. Mas as profecias bíblicas, elas estão lá, e gostemos ou não, até aquilo que não é bom, até aquilo que a gente gostaria que não se cumprisse na Bíblia, vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas é algo que me chama a atenção nos últimos tempos, porque quando a gente pensa, e quem conhece um pouco de história, sabe o que aconteceu lá na Alemanha, naquele período, na primeira metade do século 20. Nós sabemos das coisas horríveis que ali aconteceram, nós sabemos de uma tentativa que eles chamavam de solução final, de eliminar ali todos os judeus que haviam. Nós sabemos tudo aquilo que foi feito, e a gente fica chocado. Hoje você tem tantos filmes, hoje você tem livros, e vale muito a pena conhecer essa história não pode ser esquecida, mas aí a gente pensa assim, não, mas isso nunca mais vai acontecer, né? Nunca mais vai haver esse ódio tão terrível contra Israel. É você que pensa, porque vai haver. Para que essa guerra aconteça, hoje a gente olha para o mundo, e eu vou falar uma das coisas que mais me chocaram no final do ano passado. Quem lembra que no dia 7 de outubro, entraram lá, invadiram, um grupo terrorista, vai lá, entra em Israel, mata mais de 1.200 pessoas, crianças, queima crianças, senhoras, de uma maneira tão terrível, aquela coisa chocante que aconteceu. E quando você olha para o mundo, que o mundo deveria se revoltar com aquilo que foi feito lá, acontece justamente o contrário. Justamente o contrário. A reação de Israel é colocada como algo terrível, inclusive por governos e tudo mais. Então quando a gente olha, a gente começa a ver que esse ódio a Israel, esse ódio a este povo, ele não está extinto no coração das pessoas, não. Existe uma organização cristã chamada Ezra, e a Ezra, Deus deu para eles uma missão de ajudar todo judeu que quer voltar para Israel, que quer migrar para Israel, que eles falam fazer aliar. O Ezra ele tem a missão de ajudar esses judeus a irem para lá. E eles falaram que só no ano passado, eles têm uma cota para o ano inteiro, do número de judeus que eles têm que levar que eles podem levar para Israel. Em abril eles já tinham triplicado essa cota, porque eles estão voltando para lá, e tudo isso são coisas que estão acontecendo, e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? De alguma maneira os nossos olhos têm que estar lá, porque sempre, a gente olha assim a história, sempre dentro da história, alguma justificativa foi encontrada para odiar os judeus. Odiavam porque ou eles eram muito ricos, ou odiavam porque eles eram amigos dos príncipes, ou odiavam porque, segundo eles matavam os cristãos para usar o sangue para fazer o pão da Páscoa, odiavam porque eles não se misturavam. E aí quando chega no século 20, que as pessoas falam assim, não, agora todas essas ideias erradas já foram varridas para baixo do tapete. Quando chega ali no começo do século 20, agora odiavam eles por causa da raça que eles tinham.
E aí quando passa essa questão da raça, a gente fala, não, mas não tem mais nenhuma razão para odiá-los. Eu vou dizer, sabe qual é a nova razão para odiar Israel? E o discurso, que inclusive existem em universidades e vários lugares, eles dizem assim, não, nós não temos raiva dos judeus, nós não somos contra os judeus, nós somos contra o Estado de Israel, né? Nós não somos anti-judeus, nós somos anti-sionistas, ou seja, não tenho nada contra os brasileiros, mas eu quero extinguir o Brasil do mapa, né? Então, sempre vai ter uma razão nova, uma coisa nova. Então eu penso que essas coisas é um sinal para nós, como cristãos, estarmos atentos para aquilo que acontece lá, para aquilo que ocorre lá. E deixa eu dizer, e aí só chamar aqui uma atenção, vocês sabem muito bem que as pessoas, muita gente teve dificuldade de chamar o que foi feito lá de terrorismo, de condenar aquilo que foi feito lá. E quando você vai olhar uma determinada pauta, você vai ver que aqueles mesmos que odeiam Israel, são os mesmos que querem a ideologia de gênero. Aqueles que odeiam Israel são os mesmos que querem o aborto. Aqueles que odeiam Israel, eles têm todas a mesma forma de pensar. Então nós temos que entender aquilo que está acontecendo no mundo, e aí a gente trazer isso também para nós como igreja, e a gente pensar em um outro sinal que eu gostaria de falar, que é de uma apostasia. 1 Timóteo 4:1, Paulo diz, o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas e demônios e espíritos enganadores. Vamos lembrar, segundo Tessalonicenses 2:3, onde Paulo está falando do espírito do anticristo, ele fala, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou segundo Timóteo 3, onde Paulo fala de tempos difíceis. E aí nós vamos olhando, né? Olhando que muitas são as igrejas que muitas vezes estão levando a um falso evangelho, a um outro evangelho, um evangelho progressista. Como eu falei ontem, igrejas que um dia pregaram a palavra de Deus, igrejas que cresceram pregando a palavra de Deus verdadeira, hoje elas já começam a trazer ideias, ideologias que nada tem a ver com a palavra de Deus, eles já vão se corrompendo, eles já vão se afastando. E nós como igreja temos que entender quem nós somos, entender nossa identidade, entender o nosso papel. Nós estamos celebrando 507 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Tinha igreja? Tinha. Tinha cristãos? Tinham. Esses cristãos estavam alinhados com a revelação de Deus? Não estavam. E esses cristãos foram aqueles que olharam para a Bíblia, esses foram aqueles cristãos que amaram a Bíblia, e eles olharam e falaram, não, isso está errado, nós queremos a igreja da palavra, que era que a palavra trouxe para nós. E aí vamos lembrar que embora hoje a igreja esteja espalhada para os 4 cantos da terra, algumas coisas tão terríveis, né? Nós já temos aí, às vezes, um falso cristianismo. Como eu tenho dito, a melhor maneira de acabar com o cristianismo é criar um cristianismo que não é cristianismo. Pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra, nenhuma fé real na palavra, nenhum comportamento na palavra, ele simplesmente dá o título de cristão e ele vai embora e ajusta as coisas, como disse o apóstolo Paulo, dias virão em que eles sentirão coceira nos ouvidos e procurarão doutores segundo os seus desejos. Eu quero fazer isso, eu quero viver dessa maneira, então me ensina aí, me traz alguma coisa que possa me ensinar para eu viver dessa maneira. E então nós vemos uma parte da igreja caindo em toda essa apostasia. Hoje nós temos aí, e é muito tremendo a gente olhar a história da igreja. O século XIX foi o século em que a igreja foi para o mundo inteiro. Foi o século missionário da igreja protestante. Jovens, adultos, famílias, mulheres solteiras, elas entraram num mover tão poderoso de missões, que foram para os 4 cantos da terra, pregar o evangelho, levar o evangelho, falar de Jesus, falar da única salvação em Jesus Cristo. Avivamentos aconteceram, milagres aconteceram, um mundo inteiro. Vamos pensar, né? Só pegar aqui um exemplo, o homem que foi para a China, imagine, a China já era um país imensamente grande naquela época, populoso naquela época, e esse homem tinha assim um desejo no coração de evangelizar a China, e a gente pensar que ele faz o trabalho ali, ele faz a missão para o interior da China, a gente coloca o evangelho lá na China, e o tempo passa, né, do trabalho que ele faz. Quando a gente chega no século XX, nós tivemos um dos maiores desafios para a igreja, que foi o comunismo lá na China.
China, que está lá até hoje, mas era muito mais severo. E quando o Mao Tse Tung tomou o poder na China, ele faz uma promessa. Ele promete que em 10 anos ele ia acabar com a religião na China. Essa foi a promessa dele. 1959 ele promete, nós vamos acabar com o evangelho na China. E começa prisões, e começa torturas, e começa perseguição, e começa a pressão do governo, e começa todas essas coisas. Expulsaram todos os missionários, ficaram 800 mil cristãos no país, e começou a perseguição. E depois de toda essa pressão de todo esse tempo, né? Depois de todo esse tempo, dos 800 mil cristãos que haviam na China, hoje provavelmente existe cerca de 100 a 150 milhões de cristãos na China, para a glória de Deus. Porque ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então, mesmo que haja forças contrárias, sejam essas forças um estado agressivo, sejam essas forças uma ideologia enganosa e sutil, em nome de Jesus, nós vamos permanecer no Senhor. Amém? Pensar nessa nossa, às vezes nós temos que pensar na nossa herança, né? Na nossa herança. Não pense vocês que hoje a gente tem uma liberdade imensa, pelo menos em alguns lugares, de pregar o evangelho. E não pense que foi fácil, lá na reforma, não pense que foi fácil, simplesmente eu vou pregar a palavra, e acabou, falar essas verdades, e acabou, não eram fáceis não. Houve um preço que eles pagaram, para que essa verdade pudesse chegar a mim e a você. Muitas coisas que nós cantamos hoje, muitas coisas que nós pregamos hoje, muitas coisas que nós ensinamos hoje, né? Eles pregaram, ensinaram, cantaram e falaram, muitas vezes ao preço da sua vida, né? Glória a Deus que hoje nós podemos dizer que nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós podemos dizer que porque nós cremos, nós somos dele, glória a Deus. Hoje nós podemos proclamar que não existe nenhum outro, né? Nenhum outro mediador entre nós e Deus. Hoje somente Cristo. Nós podemos proclamar, só nele nós temos a vida eterna. Nós podemos dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, glória a Deus. Nós podemos pegar essa palavra e dizer, essa é a palavra de Deus, é nela que eu creio e só nela que eu creio. Então não pense, essa herança que nós recebemos, nós pensamos assim, quando a gente conhece a história, a gente quebra ilusões. Eles não eram perfeitos. Os reformadores não eram perfeitos. Os reformadores, eles não acertaram em tudo que eles creram, em tudo que eles expuseram, em tudo que eles falaram. Não, até porque eles estavam ali rompendo com séculos de pensamentos errados. Mas heranças muito boas, ele deixou para nós. E nós temos que continuar esse trabalho agora. Nós temos que continuar naquilo que eles semearam, naquilo que eles trouxeram para nós. Nós temos que continuar na palavra de Deus, na verdade de Deus. Esse é o nosso trabalho aqui. E a gente pensar que a luta contra o erro, ela não para muito. Essa não é a primeira vez. Essa não é a primeira vez que a igreja enfrenta ideologias, que a igreja enfrenta governos, que a igreja enfrenta correntes contrárias. Essa não é a primeira vez na vida, mas nós temos que confiar naquilo que o Senhor diz sobre esta pedra. Eu vou edificar a minha igreja, e nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Glória a Deus. A luta é contínua. Se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos continuar servindo ao Senhor, nós temos que saber que essa luta vai ser sempre contínua. Sempre vai haver uma luta do inimigo contra o povo de Deus. Nós não vivemos nesse mundo aqui como um parque de diversões. Nós vivemos nesse mundo para nós como um campo de batalha, onde nós vamos lutar para que a verdade de Deus, ela prevaleça. Eu sempre lembro de Moisés, lá naquele monte, quando Josué está lutando com os amalequitas. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia.
Mas daqui a pouco ele cansava, ele abaixava a mão, e quem prevalecia eram os amalequitas. E ele levantava a mão, ganhava um pouco, abaixava a mão, perdia um pouco, até que vem alguém, o auxilia, ele fica com as mãos levantadas, até que a vitória venha. Levante a sua mão até que a vitória aconteça. Jesus vem, fique com a sua mão levantada até que ele venha. Quando eu olho para a Bíblia, uma coisa que eu amo na Bíblia é a linguagem de guerra. Combati o bom combate, Paulo diz, acabei a carreira, guardei a fé. Ou lá, 1 Timóteo 6,2, combate o bom combate da fé. Ou ele escreve para Timóteo, combate como um bom soldado de Jesus Cristo. Há um chamado, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tome toda a armadura de Deus e fique firme, amém? Então nós temos que ter essa ideia, viver é lutar, e viver em Cristo é lutar ainda mais. Nós temos que pensar como igreja, é isso mesmo, vão vir distorções do evangelho, vão vir palavras contra o evangelho, vão vir tentativas de desanimar a igreja, mas em nome de Jesus, Ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, amém? E eu gosto de pensar, só algumas coisas para a gente pensar. Eu gosto de pensar, eu gosto de pensar Neemias. Eu gosto de pensar em Neemias, e eu penso no nosso tempo. Neemias foi aquele homem que estava muito bem lá na Pérsia, trabalhando com o rei da Pérsia, um dos impérios mais poderosos da história. E de repente, vem o irmão dele de Jerusalém, e ele faz uma simples pergunta: como é que está lá Jerusalém? E aí alguém fala, aí o irmão dele responde: olha, não está bem não, os muros estão derrubados, as portas queimadas a fogo, o povo em grande opressão e miséria. E no momento em que ele ouve aquilo, ele já não consegue mais dormir, ele já não consegue mais comer, ele já começa a querer saber, meu Deus, qual é a minha parte? E ele entende que a sua parte era ir lá para Jerusalém e construir um muro, porque uma cidade que não tinha muros naquela época, não era uma cidade, não tinha proteção, estava sujeito a tudo, e ele vai lá, e o trabalho dele parece ser algo muito simples, mas construir muros. Mas quando nós pensamos no que nós vivemos hoje, que muita coisa que se fala de evangelho não é evangelho, que querem introduzir na igreja, como nós vimos ontem, tantas coisas que são contrárias à palavra de Deus, isso já aconteceu lá atrás, querem fazer de novo, e nós temos que pensar, nós temos que levantar muros em nome de Jesus. Nós temos que pensar, a igreja não pode estar desprotegida, a igreja não é qualquer coisa, a igreja é o povo de Cristo sobre a terra, é o corpo dele sobre a terra. Igreja não é qualquer coisa que se chama igreja, igrejas são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Igrejas são aqueles em quem habita o Espírito Santo de Deus. Igreja é aquela que para ela, essa é a palavra do Senhor, é a palavra até essa que vai ouvir. Ela vai ser atacada por ideologias humanas, ela vai ser bombardeada por pensamentos humanos, mas ela vai ter muro para rechaçar toda essa ação diabólica e humana, porque ela vai permanecer no Senhor, amém? Esse é o nosso trabalho, e assim como, e eu falo assim como Neemias, assim como Neemias, ele ouve, ele recebe aquela informação, e ele não consegue não fazer nada, ele não consegue ficar indiferente. Nós temos que ouvir essas coisas que têm acontecido, todas essas tentativas de seduzir, de corromper, de desviar a igreja daquilo que são os seus fundamentos. Ela tem que ouvir e dizer não. Ter os muros e fechar a porta, aqui não entra, aqui vai entrar aquilo que é de Deus, amém? Na minha vida, na minha mente, no meu coração, as pessoas são livres para crer no que elas quiserem, elas são livres para servir quem elas quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou vamos falar mais, eu e a minha igreja serviremos ao Senhor, amém? Tá aí,
suas inovações aí, né, suas ideias aí. Se você quiser, você vai para lá. Não podemos prender ninguém, não podemos amarrar ninguém. A pessoa quer crer naquilo, acreditar naquilo, ela faz aquilo que ela quiser. Mas eu e a minha igreja, nós serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Posição. E aí eu queria só terminar aqui algumas passagens, alguns versículos que eu gosto, para nós tomarmos a nossa posição. Nós recebemos lá a base, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós recebemos isso, essa é a nossa salvação. Nós recebemos lá a nossa base, só Jesus Cristo salva, amém? É um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, é nele. E recebemos talvez a maior de todas, na sola Escritura. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que alimenta a minha vida, amém? E aí eu tenho que me posiciona, eu tenho que entender quem eu sou. Aí eu lembrei de Jonas, de Jonas naquele barco de homens que não conheciam a Deus, ou pelo menos não conheciam muito, ou não conheciam como ele conhecia. E quando tudo aquilo acontece, toda aquela tempestade acontece, tudo aquilo vem, lá Jonas 1,8, eles vêm lá para Jonas, e eles perguntam, quem é você? De que povo você é? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua terra? De onde você vem? O que ele estava perguntando é qual a sua identidade. Quando ele fala, eu sou profeta do rei do Deus dos céus, que fez os céus e a terra, eles ficam com medo, porque eles entendiam o que era a identidade dele. Qual é a sua identidade? Deixa eu dizer, quem é você? Você não é apenas um religioso que entrou numa igreja, você é alguém que conheceu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é alguém que foi comprado com o sangue do seu Filho. Você é alguém que carrega o nome dele sobre a terra. Você é alguém que está em Cristo Jesus. Isso é identidade. Você entender quem você é, você compreender quem você é. As pessoas, elas vão ouvir muitas coisas, receber muitas coisas, e a escolha de crer é delas ou não. Mas eu e você sabemos quem somos em Cristo Jesus. Sabemos o que Ele fez na nossa vida, sabemos o que nós cremos, sabemos o que nós praticamos, sabemos o que vai acontecer. Ele vai voltar. Nós não vivemos nós não somos da noite nem das trevas, nós somos da luz, nós somos de Deus. Nós temos que ter a nossa identidade no nosso coração. E aí segundo ponto, assim, uma oração que eu gosto muito, e está num livro bem diferente, que é Lamentações 5:21, tem uma oração. Lá depois de ver tudo aquilo que aconteceu, justamente pelo descuido deles, tem toda ali 5 capítulos de lamentação por tudo aquilo que aconteceu com Jerusalém, que Deus já vinha falando, que Deus já vinha avisando. E aí de repente o profeta faz essa oração, ele fala: Senhor, converte-nos e seremos convertidos, renova a nossa vida como antes. E aí deixa eu lhe dizer que renovação não é uma coisa para acontecer uma vez ou outra, mas se nós queremos andar nessa vida com Deus, nós precisamos receber a sua renovação sempre, amém? Quando a gente vem na casa de Deus, quando a gente está em casa meditando, quando está se relacionando com Deus, nós precisamos ser renovados, glória a Deus. Forças contrárias sopram sobre a nossa vida, a nossa própria natureza humana, a nossa carne, ela nos puxa para baixo, ela quer nos levar para trás, e muitas vezes nós passamos por lutas e momentos difíceis, que nos abatem, que nos entristecem, que nos angustiam, que de alguma maneira embotam a nossa fé, mas deixa eu dizer, Deus é poderoso para renovar a nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deixa eu dizer, Deus renova você.
Deus renova a sua vida. Eu falo isso, eu me converti, menino, 15 para 16 anos de idade. Eu falo, quantas vezes eu não me senti lá embaixo, eu não me senti lá desanimado, eu não me senti lá, às vezes, dando soco no ar, parece que nada funciona, nada vai, desanimado, triste. Mas daqui a pouco você começa a olhar para o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, buscar o Senhor, esperar no Senhor, e Ele vem e Ele renova as suas forças. Amém. E aí, uma outra exortação, Hebreus 12:12, ele diz, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trementes. Amém. Nós não vamos ganhar todas, nós muitas vezes, nem tudo sempre vai dar certo, vão acontecer coisas que talvez a gente não goste, a gente não queria, coisas que às vezes a gente não compreende, mas ainda assim Deus manda você levantar as suas mãos, levantar os seus joelhos trementes e voltar a caminhar com Ele. Ele fala para você fazer veredas retas, veredas corretas para os seus passos, para que aquele que manqueja, ele não se desvie inteiramente, mas seja curado, torne a se levantar e andar com o Senhor. Não importa, eu gosto aqui, não importa quantas vezes você vai se abater e você vai cair. O que importa é quantas vezes você vai se levantar na presença do Senhor. Quantas vezes você vai dispor o seu coração e dizer, eu vou caminhar novamente, Senhor. E aí eu quero só terminar com um outro versículo, que eu gosto muito também, Naum 2:1. É uma advertência que serve para nós, onde diz assim, o inimigo está aí, ele já está junto de ti, fortalece a cidade, observa o caminho, fortalece muito o seu poder. Então nós temos que olhar esse mundo que está ao nosso redor, que vai se tornando cada vez anticristão, com ideias anticristãs, com discursos anticristãos, esse mundo cada vez mais, a gente não pode esperar que ele se torne melhor. Deixa eu dizer, Satanás não vai se tornar melhor, mas você pode se tornar mais forte, amém? O mundo não vai se tornar seu amigo, ele vai ser sempre o seu opositor, mas uma coisa é verdade, você pode se tornar muito mais forte e resistir ao mundo. A sua carne, ela vai continuar sendo a sua carne, mas você pode ser cheio do Espírito Santo para vencer a sua carne. Então se prepare, está aí, muitas vezes nós ouvindo de corrupção ao nosso redor, isso não pode nos abater. E eu quero terminar lendo com você Isaías capítulo 60, que é uma palavra, não importa aquilo que vai acontecer com o mundo ao nosso redor, nós sempre teremos que lutar com as trevas do mundo ao nosso redor, mas aqui tem uma palavra para a sua igreja. Isaías 60, versículo 1. Diz assim, levanta-te. O que diz? Levanta-te. Diz o que? Resplandece. Pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém? O versículo 2 não é bom não, mas ele fala assim, ó, as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Que eu e você possamos ser isso, contraste. Não faz mal que as trevas vão cobrir a terra e a escuridão os povos. A luz do Senhor estará sempre sobre nós. Amém? Daqui a pouquinho tudo isso vai cessar. Tudo isso vai encerrar. O que é bom e o que não é bom vai encerrar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos comer este pão, nós vamos beber este cálice, anunciando a morte do Senhor. Nós sabemos, não para sempre, mas até que Ele venha, e isso está cada dia mais perto. Queria que você baixasse a sua cabeça, orasse comigo agora, que essa glória do Senhor, que essa força do Senhor, que esse renovo do Senhor venha sobre você. Pai querido e amado, obrigado a Deus, obrigado pelo povo que ama a Tua palavra, obrigado pelo povo que ama o Teu reino, obrigado pelo povo que ama aquilo que é Teu, obrigado pelo povo, Senhor, que com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, com todo, Senhor, o seu manquejar, está aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua mesa, Senhor. Nós oramos nesta manhã, traz, Senhor, o Teu renovo,
Traz uma nova força para essa mãe, para esse pai. Traz uma nova força, Senhor, para essa esposa, para esse marido, para esse filho. Traz uma nova força, Senhor, para aqueles que estão à frente da tua obra e que muitas vezes enfrentam coisas, Senhor, que não gostariam de enfrentar, ouvem coisas que não gostariam de ouvir. Mas, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele, ó Pai, que dá força ao cansado e que multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor, ó Deus. Nós te pedimos, vem sobre nós, Senhor, com a tua graça poderosa, nos renova, que a nossa lâmpada permaneça acesa, Senhor, e que o nosso coração permaneça aberto para ti, ó Deus, e que nós possamos continuar caminhando para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe, aplauda o Senhor.